Fala galerinha, estamos de volta na área, continuando aqui a correção dos nossos exercícios, tá bom? Vamos lá, começando aqui, ó, questão de número 4 agora. A questão de número 4 já começa com um verbo de comando, ou seja, é o verbo que você precisa respeitar. Explique, né? Então o verbo explicar. Para os preguiçosos de plantão, tá aqui, ó, com suas palavras, tá bom? Galera, gente, não precisa ficar com receio, com medo de escrever, tá bom? Tenha medo não, coloque lá com as suas palavras, não precisa copiar, né, o meu quadro, não precisa copiar o livro, tá bom? Você sabe, domine o conceito, coloque com as suas palavras. O importante é a ideia, né? Que você entenda a ideia e você consiga transmitir de forma clara com as suas palavras esse entendimento, tá bom? Então, Rômulo, é para eu explicar com as minhas palavras o quê? O significado, o conceito de território nacional, tá bom? Então a gente vai precisar recorrer à teoria da última aula, que a gente estudou justamente território. Bacana? Então vamos lá, vamos pegar aqui, vamos pegar o esqueminha que nós vimos, tá? Definição, né, didática de território. Deixa eu pegar aqui para melhorar, ó. Definição didática de território. Isso aqui ficou horrível. Vamos melhorar isso aqui para você não ter dúvida, tá, ó. Definição didática de território. O que nós vimos? Ó, parte do espaço delimitada por fronteiras, né? Então nós temos limites aí, no qual se estabelece, se desenvolve, né, uma relação de poder, uma relação de soberania. Então quando a questão fala sobre território nacional, é justamente, né, o território onde um determinado povo exerce, né, soberania, exerce poder, né? Então, como que a gente poderia definir aí, responder bem bacana essa questão, tá bom? Que fala sobre território nacional. Então, território nacional, o que você vai entender? É uma porção do espaço, né, uma porção da superfície terrestre, né, sobre a qual um povo, bacana, exerce através do seu estado, bacana, relações de poder, ele possui soberania. Então é uma parcela da superfície terrestre na qual um povo, através do seu estado, ele exerce soberania, né? Ele possui, né, essa relação de poder sobre essa porção do espaço geográfico, tá bom? Lembrando sempre que estado, meus amores, é o conjunto, né, de instituições, né, políticas, jurídicas, administrativas, que visa administrar o território, né, de um povo. E uma das principais instituições do Estado é justamente o governo, certo? Mas esses conceitos de Estado, de governo, de Estado-nação, a gente vai trabalhar no 7º ano, tá bom? Que tem mais a ver com os assuntos, né, que serão trabalhados ao longo, né, do 7º ano. Bacana? Então acho que ficou tranquilo aqui a questão de número 4, tá bom? Vamos partir para 5? De novo, o verbo, né, de exigência tá aqui, ó. Explique. Bacana, então você tem que explicar por que o território brasileiro, ó. O território brasileiro, então ele já especificou, né? Na 4 ele estava fazendo uma forma geralzão. Território nacional poderia ser até o Brasil. Rômulo, eu poderia na 4 dar um exemplo? Só voltando aqui, eu poderia falar sobre o território brasileiro? Sim, né? Não teria problema você citar, como por exemplo, né, o território brasileiro e tal, não tem problema nenhum. Bacana? Vamos lá. Vamos lá, para a gente não perder o foco aqui da questão de número 5, tá? Ó. Porque o território brasileiro, assim como de outros países, então ele está generalizando, foi dividido em porções menores, tá bom? Nem sempre essas porções menores recebem os mesmos nomes. No Brasil, a gente chama de estados, né, e municípios, tá bom? Vamos recorrer a um outro conceito? O que é regionalizar para a geografia? Regionalizar para a geografia é pegar um todo, no caso o nosso todo é o território nacional, tá bom? E dividir em partes, tá bom? Seguindo um ou mais critérios. No caso, a questão está falando sobre o critério político-administrativo. Então a gente pega um todo, que é o Brasil, divide em partes, que são os estados, né? Nós temos 26 estados no Brasil, mais o Distrito Federal, tá bom? Certo? E esses estados, não o Distrito Federal, tá bom? E esses estados, esses 26 estados, como por exemplo o estado do Rio de Janeiro, que é um desses 26 estados que compõem a Federação Brasileira, tá?
esses estados são divididos em unidades menores, que são chamados de municípios, tá bom? No caso, o estado do Rio de Janeiro tem o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios, certo? A questão está perguntando o seguinte, cara, por que isso? Qual é a justificativa para isso? O critério você já sabe, o critério político-administrativo, tá bom? Então o que você vai entender? Você vai falar o seguinte, caramba, olha só, esses países, né, como o Brasil, são divididos em porções menores para facilitar a administração. O critério é um critério político-administrativo, tá bom? É para facilitar a administração pública, de forma a garantir para a população, né, uma boa administração e, consequentemente, né, buscando sempre uma boa qualidade de vida. Rômulo, mas a gente não consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Onde as autoridades, né, não exercem sua responsabilidade da forma mais simples, como, por exemplo, calçadas, né, locais, né, degradados, calçadas ruins, né, não adequadas, locais degradados, coleta de lixo ruim, né, tratamento de esgoto ruim, uma infinidade de problemas urbanos, como desemprego, violência, subemprego. Gente, aí já é uma outra análise, tá legal? Isso é uma análise crítica que a gente vai fazer ao longo, né, dos capítulos, tá bom? Aquilo que é só que você entenda. Você divide, né, um todo em partes menores, no caso do Brasil, tá bom? Estados e municípios, justamente para facilitar a administração pública, né, de forma, né, a garantir uma boa administração para sua população, uma boa qualidade de vida para sua administração, tá bom? Certo? Então, questão de número 5 também eu acho que tá tranquilo, né? Qualquer dúvida, manda um e-mail lá. Daqui a pouco a gente dá prosseguimento à correção dos exercícios, tá bom? Beijão, galera, aqui, ó. Obrigado pela atenção de vocês, tá?